Noite, boa noite. Boa noite. Vou ficar aqui um pouquinho. Boa noite, boa noite. Agora eu vou pôr um pouquinho do celular mais altinho para eu... Ah, você tá ouvindo? Bom, é um imenso prazer ter vocês aqui comigo, né? Nós estamos fazendo nossa transmissão hoje aqui ao vivo no YouTube. Galera do Instagram, vem para a live, tá? A gente está no canal do YouTube. São 8 aí no Instagram, vamos assistir a live aqui no YouTube. É bom que você aproveite e já se inscreve aqui no meu canal. Beijo grande a todos. O link ele está lá na bio e também tem alguns stories que o link está lá para vocês poderem entrar. Bom, gente, é um imenso prazer estar aqui hoje conversando com vocês, né? A gente poder fazer essa transmissão, conversar sobre esse concurso de Quatis que saiu agora. Então, estou retornando, né, às atividades aqui no YouTube depois de um longo verão, depois de um longo tempo, sem fazer transmissões aqui. Então, nós vamos agora começar a ter aulões, voltar realmente a essa rotina de trabalho aqui dentro do YouTube. Então, é um prazer enorme ter você aqui hoje comigo, a gente estar aqui juntos, conversando um pouquinho, fazendo uma análise assim dos principais detalhes em relação a este concurso público. Então já te convido para você que está no Instagram, mandar esse aviãozinho para quem te segue, para quem acompanha. Você que está no YouTube também, já começa aí nos comentários, estou vendo aqui alguns comentários, né? Boa noite a todos. E aí, gostaria primeiro de saber de onde você é. Então tem gente que é de Volta Redonda, de Resende, de Barra Mansa. Então eu gostaria muito de estar sabendo aí com quem eu estou falando, né? De quais regiões vocês fazem parte, se vocês vão estar fazendo esse concurso de Quatis. Então, quem puder estar aí colocando nos comentários, vai ser um prazer enorme, né, para a gente poder estar conversando um pouquinho nessa noite de hoje. A nossa live ela é bem rápida, a gente vai fazer uma transmissão bem rápida. Eu compilei aqui alguns detalhes importantes sobre esse concurso, o concurso de Quatis. E assim, surgiram muitas perguntas no Instagram também. Algumas eu fui respondendo ao longo dos stories. E aí, assim, as dúvidas que vocês tiverem também, se quiserem colocar nos comentários, vai ser um prazer estar conversando com vocês. Bom, agora a tela. Vou aqui começar com a nossa tela. Então, hoje a gente vai estar fazendo essa análise, né, do edital. Tem como colocar ela inteira? Okay. A tela? Maior? Não assim, mas ela grande aqui. Tô só vendo aqui, gente. Isso. Comigo não sai, não? Não, ali não vai te aparecer, mas você está na tela. Beleza. Bom, então, gente, hoje nós estamos aqui para fazer essa análise. Eu compilei realmente um resumo daqueles tópicos mais importantes, relacionados a alguns detalhes, para a gente poder conversar em relação a esse edital. Então, assim, a banca ela é a IBDO. A validade desse concurso ela vai ser por 2 anos e a inscrição ela vai correr, né, no período de 19/6 até 19/7. Então, vocês têm aí um período relativamente grande para estar fazendo as inscrições. E um detalhe que eu gostaria de colocar importante para quem usa, né, para quem precisa da isenção de inscrição, vou até escrever aqui, ó, na tela. Então, quem faz a isenção de inscrição precisa ficar atento, porque ela vai acontecer, no caso, hoje, né, dia 19 e dia 20. Então, você tem apenas esses 2 dias para fazer a solicitação de isenção de taxa de inscrição. Então, não deixe de estar vendo ali no edital, fazendo a análise disso, para conseguir estar realmente participando desse processo sem efetuar o pagamento da taxa de isenção. Bom, o regime, né, que esse concurso ele vai acontecer é sob o regime estatutário. Então, a maioria dos concursos públicos, eles trabalham com regime estatutário. E esse não é diferente. Interessante também saber que foi o meu segundo trabalho público, a minha segunda matrícula pública foi nesse trabalho em Quatis. Então, eu também tive a oportunidade de trabalhar nesse município.
Então, o regime ele é estatutário e você pode se inscrever em mais de um concurso. Por quê? Porque eles vão acontecer em dias e horários diferentes. Então, dependendo no caso da formação, né, da profissão que você quer exercer, você vai poder fazer sim mais de um concurso. Então, o que a gente precisa revisar aí de pontos importantes? Quem está numa situação em que pode vir a ser contemplado com a taxa de isenção, já deveria estar, né, no máximo até amanhã, fazendo essa inscrição, solicitando essa isenção. E também as pessoas que têm interesse de fazer para mais de uma função, elas também estarão podendo fazer. Bom, o que eu observei em relação a esse edital, como eu coloquei para vocês, nós vamos ter aí 2 finais de semana diferentes para acontecer esse concurso. Então, os finais de semana são do dia 27 de agosto e do dia 3 de setembro. Então, para docente 1, quem é o docente 1 neste concurso? É o professor dos anos iniciais. Por que eu estou frisando isso com vocês? Porque nem todo concurso, por exemplo, aqui em Volta Redonda, nós usamos outra nomenclatura. Então, no caso, em Coatis, docente 1 é o professor dos anos iniciais. Docente 2 é o professor dos anos finais. E tem também o docente 3 no concurso de Coatis. O docente 3 é o pedagogo. Então, nós temos aí essas 3 funções que fazem parte da área, né, no caso do magistério, ao qual vocês poderão estar solicitando para estar fazendo. E aí, quais os detalhes importantes que vocês precisam observar em relação a esse concurso? Então, aqui, voltando, né, na tela anterior, nós temos a prova de títulos. Eu percebi, não sei se vocês também tiveram a oportunidade de observar isso, eu acredito que vai ter uma errata em relação a esse concurso. Vai ter, talvez, aí uma alteração, uma correção. Por quê? Porque no item 6.1.2.3, que trata sobre a prova de títulos, ali eles não mencionam o docente 1 na prova de títulos. Eles mencionam o docente 2, mencionam o docente 3, que no caso é o pedagogo. Lembrando que o docente 2 nós temos vários cargos, né? Matemática, ciências, história, geografia, mas eles não mencionam o docente 1 de anos iniciais. Então, acredito eu que tenha sido um erro, porque geralmente as provas de concurso para a área do magistério, o docente 1, ele também tem a prova de títulos, até porque os títulos eles estão preconizados na nossa Constituição e na nossa LDB. Então, acredito eu que nós teremos sim a prova de títulos para essa função. Muito provavelmente, dentro desse edital, vai haver aí alguma comunicação de errata, né, alguma alteração em relação a isso. Pode até ser que tenha passado despercebido na minha leitura do edital, porque realmente são muitas páginas, mas no item 6.1.2.3 eu não consegui localizar o docente 1. Por isso que eu estou sinalizando isso para vocês, que provavelmente pode ser que venha uma errata, ou então esteja numa página que eu acabei deixando passar despercebido. Bom, mais importante aqui que vocês precisam saber, você pode sim estar fazendo para 2 funções. Então, você que tem, por exemplo, curso normal, e além do curso normal tem geografia, ou então você que é pedagogo e também é professor dos anos iniciais, você vai estar podendo fazer para as 2 funções. Claro que desde que os horários não sejam concomitantes. Então, a prova para os anos iniciais nós vamos ter aqui no dia 27 e a prova dos anos finais no dia 3 de setembro. Bom, então tem um período aí relativamente grande para vocês estudarem, um pouquinho mais de 2 meses. E aí é hora de começar esse processo de estudos, né? Mas vamos analisar agora onde entra, no caso, a função de docente 1, que é o professor dos anos iniciais. Então, qual é a estrutura da prova? Como lá na parte dos títulos eles não acrescentaram o docente 1, mas eu acredito que teremos aí alguma alteração no decorrer desse concurso. Então, quais as disciplinas que vão estar sendo fundamentadas dentro desse concurso? Disciplina de língua portuguesa, e aí ela vai valer 10 questões, né? Nós teremos 10 questões com valor de 2 pontos cada questão. A pontuação máxima que você pode ter são 20, e interessante saber que
A pontuação aqui neste concurso é do total da prova. Então, muitos candidatos fizeram essa pergunta lá nos stories. Então, o que vai valer? Você ter, né, acima de 50% do total da prova. Então, isso que vai ser a pontuação final analisada dentro desse concurso público. Conhecimentos gerais, né? Nós teremos 5 questões e o valor de cada questão, 2 pontos, a pontuação máxima sendo 10. Legislação. Porém, essa legislação não é a legislação da educação, gente. Tem que deixar isso muito claro com vocês. Esta legislação aqui refere-se ao estatuto, né? No caso, a legislação do município de Coatis. Então, dos servidores públicos, vocês vão ter de estar lendo essa parte. Então, aqui não é LDB, ECA, Plano Nacional de Educação. Pode até ser que caia algo correlacionado, mas dentro de um contexto do servidor público de Coatis. Então, vocês vão ter que estar, sim, buscando nessas legislações. Se eu conseguir essas legislações, que geralmente são de domínio público, eu estarei divulgando lá nos meus grupos de WhatsApp para vocês. Então, elas também são 10 questões, valendo 2 pontos cada questão, ou seja, 20 pontos a pontuação máxima. E nós temos também a informática básica, que vão valer, né? São 5 questões valendo 2 pontos. E aí a parte que mais vale pontos, os conhecimentos específicos. Então, os específicos, para docente 1, nós teremos 10 questões, porém elas valem 4 pontos. Então, é importantíssimo que você, candidato, candidata, realmente se dedique a estudar esses conhecimentos específicos. Lembrando que nesse edital eu não vi a bibliografia. Então, tem os conteúdos, mas não tem a bibliografia. O material referente aos conteúdos, eu vou estar fazendo uma outra live para vocês, dando algumas dicas do que você estudar e como construir uma rotina de estudos em relação a este concurso. Só que eu só vou conseguir fazer na semana que vem. Então, assim, já agenda aí, muito provavelmente farei na segunda-feira que vem, exatamente mostrando como você pode estruturar os seus conteúdos para organizar a sua rotina de estudos em relação a esse conhecimentos específicos. Então, se precisamos estudar autores, se não, quais materiais, se a gente utiliza os materiais do MEC, que tipos de sites que as bancas têm trabalhado. Então, isso eu vou estar preparando uma live para a gente poder conversar aqui no próprio YouTube também sobre isso. Como a gente conjugar e organizar uma rotina de estudos, respeitando, né, e assim, procurando ser o mais assertivo possível. Então, a dica que eu já dou para vocês, gente, fique atento, estude essa parte específica, porque são muitos pontos, são 40 pontos. É claro que você também não vai deixar de estudar as outras partes, mas importante a gente saber que você precisa ter 50% do total da prova para ser aprovado nesse concurso público. E aí, em relação, né, ao docente 2 e pedagogo, né, que também seria o docente 3, vou até colocar aqui que eu acabei não acrescentando. Então, o docente 3, que seria o orientador educacional, o supervisor pedagógico e o supervisor de campo, né? Esses profissionais, eles também entram aqui neste bloco. E aí, quais são as disciplinas e como que elas estão organizadas? Língua portuguesa, nós vamos ter 10 questões valendo 2. Conhecimentos gerais, 5 questões valendo 2 pontos também. Raciocínio lógico matemático, ou seja, nós tivemos aqui o acréscimo de matemática. Então, perceba que nós temos matemática lá para o docente 2. Matemática para o docente 2, né, que no caso é o professor dos anos finais e o pedagogo, mas pelo edital nós não temos matemática, né, conhecimento matemático para o docente 1. Então vamos ter 5 questões. Legislação, que é aquela que eu falei com vocês, a legislação do município, dos servidores, né, que vocês vão precisar estar estudando, também vão cair. Informática básica e os conhecimentos específicos que também terão um peso bem acentuado. E aí vocês podem me perguntar, mas professora Aline, onde vão entrar os conhecimentos pedagógicos? Então vamos lá, quando a gente volta aqui na prova de docente 1, que é o professor dos anos iniciais, vou até colocar aqui,
os conhecimentos pedagógicos, eles vão entrar aqui nos específicos. Então, quem já olhou ali a parte dos conteúdos, vai perceber que os conhecimentos específicos, eles, na verdade, são todos pedagógicos. Então, ali nós temos desenvolvimento infantil, questões relacionadas à parte da educação infantil, à didática, aos fundamentos da educação, às legislações. Então, todos esses assuntos pedagógicos, eles estão ali dentro. E para o docente 2, que no caso é o pedagogo e o professor dos anos finais, também. Então, a parte de conhecimentos específicos, ela tem, por exemplo, para o professor de geografia, tem as partes ali específicas do ensino de geografia, mas tem também um pouco da parte pedagógica, porém mais voltada para a legislação pedagógica. Então, o que está ali requisitado? LDB, o ECA, né? Então, as diretrizes gerais da nossa legislação. É ali o que nós temos contemplados. Aí, tem algumas perguntas aqui, deixa eu olhar aqui o chat. Ó, vai ficar gravado? Vai! Eu vou disponibilizar a gravação para vocês, tá? Dessa live. E eu queria saber se vocês têm algumas dúvidas. Estou olhando aqui também no Instagram, se estão surgindo dúvidas. O que vocês gostariam de saber? Assim, podem colocar aqui. Queria muito ver o vídeo completo. Então, você vai poder assistir, depois a gente vai disponibilizar a gravação. E aí, eu já tenho uma surpresa para anunciar a vocês. Então, assim, atendendo a muitos pedidos, muitos alunos me solicitando, né, o curso, se vai haver curso, como que nós vamos nos organizar? Peraí que a minha... Como que nós vamos nos organizar? Então, eu já gostaria de divulgar que a gente vai lançar agora, né? É agora mesmo? Então, nós já vamos lançar agora nosso primeiro aulão. Então, nós já temos o nosso primeiro aulão que vai acontecer neste sábado. E aí, esse aulão, ele vai ser ao vivo, tá? As vagas, elas são reduzidas, tá? Neste aulão, nós teremos ele ao vivo. E assim, o pagamento dele é pela KiwiFi. Qual é o assunto que a gente vai ver nesse aulão? LDB. Então, nós vamos trabalhar questões principais de LDB, as suas principais alterações que nós tivemos, né, de 3 anos para cá, que são, assim, geralmente onde os concursos, as bancas organizadoras, elas gostam de estar solicitando. E aí nós estaremos divulgando hoje já o nosso primeiro aulão. Então, assim, quem tiver interesse em participar, dessa vez, no caso, vocês já vão fazer diretamente pela plataforma. Oi? E as vagas, elas, né, são limitadas porque o Zoom, ele comporta no máximo 100 pessoas. Então, assim, já gostaria de estar divulgando, o horário vai ser às 8h30. 8h30. Tem como disponibilizar o link aqui no chat? Então, se puder, a gente vai colocar o link, ó, o link já está aí no chat. Quem, né, tiver interesse já de garantir a sua vaga, não deixa para depois, porque depois eu realmente não vou colocar mais além do que realmente nós temos, que o Zoom ele comporta. Então, essa aula vai ser ao vivo, ela vai ficar gravada, e interessante da aula é que ela tem alguns bônus. Então, também vão ser adicionados alguns bônus aí para você já começar o seu processo de estudos. Então, a validade dessa aula vai ser por 90 dias, ou seja, durante todo o processo de estudos. E aí é importante, né, quem já quiser reservar aí a vaga, garantir a classificação, daqui a pouco eu vou até também estar colocando nos stories diversos alunos que fizeram o curso de Rio Claro que conseguiram, mais uma vez, gabaritar a pedagogia. Então, assim, eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, da gente estar aqui juntos, porque, assim, a gente está conseguindo realmente construir um grupo de professores e um grupo forte, um grupo de pessoas que realmente estão comprometidas com a educação e que estão tendo bons resultados em relação a isso. Então, se você sonha em ter sua matrícula pública, é mais uma oportunidade, né? Um concurso de uma cidade relativamente pequena, mas que estão aí abertas essas oportunidades. Sobre algumas pessoas me perguntaram sobre o salário de Coatis, né? Porque o salário anunciado no edital, ele tá um salário assim um pouco baixo, né? Como vocês puderam ver,
se tem algum tipo de benefício nesse trabalho, nesse município. Então, tem sim, lá existe um plano de carreira, uma estrutura, uma progressão funcional, então existe. Deixa eu ver o chat se temos perguntas. Vamos lá, uma pessoa colocou, posso ter 2 matrículas de pedagogo? Então, pela nossa legislação atual, nós não podemos ter 2 matrículas de pedagogo. É claro que existem vários profissionais da área de pedagogia, inclusive eu, que assim vem requerendo, né, junto ao Ministério Público, junto a alguns políticos também, a revogação dessa lei. Então, assim, existem algumas questões interpretativas em relação a isto. Então, eu conheço pessoas que continuam com 2 matrículas, mas que fizeram a solicitação, tiveram que entrar na justiça, tiveram o respaldo jurídico para continuar, e também conheço pessoas que acabaram optando por deixar essa matrícula. Então, assim, hoje existe também, em relação a essa questão das 2 matrículas do pedagogo, interpretações diferenciadas. Então, assim, eu já vi situações em que municípios exigiram mesmo a saída desses profissionais e já vi situações em que não. Então, depende muito do entendimento, no caso, né, do gestor do sistema, do próprio Tribunal de Contas, em relação a isto. Bom, vamos lá, ver se tem mais dúvidas. Qual o horário do sábado? Vai ser 8h30, tá? A aula vai ser 8h30. Tem vários bônus ali na aula. Então, assim, quem já quiser garantir sua vaga, lembrando que o valor dessa aula realmente assim, é um valor bem baixo, para o benefício que ela traz. Então, é uma oportunidade aí ímpar para vocês estudarem, né, e garantirem a sua vaga. Então, ó, já corre aí para o link que está aí no chat. E aí, na semana que vem, ou ainda essa semana, eu vou procurar me estruturar, nós vamos fazer uma live sobre os conteúdos. Como que você pode, então, estruturar uma rotina de estudos para realmente ser o mais assertivo possível dentro dessa prova. Vamos lá, serão 2 dias de prova. Se no caso tiver, posso fazer para pedagogo e a minha licenciatura? Pode. Se os horários não forem concomitantes, pode. Aí, em relação a pedagogo e a sua licenciatura, você vai ver se o horário ele é concomitante ou não. Então, por exemplo, eu sou professor de geografia e tenho pedagogia. O que você vai ter que observar é se o horário ele vai ser concomitante ou não. Por quê? Porque tem um item no edital que coloca que, dependendo da quantidade de candidatos, o município ele vai ter que se organizar cedendo espaços de outros municípios, em prédios de outras localidades, e dependendo da situação, até precisando alterar o horário. Então, eu estava lendo esse item no edital. Então, assim, pode ser que você possa fazer, mas também pode acontecer do horário ser concomitante. E aí, infelizmente, não poder estar fazendo. Mais alguma dúvida, pessoal? Dani, beijos. Andréia, tô olhando aqui os comentários. Ana Clara, ai que legal, gente. Muito feliz de ter vocês aqui. Herbert, Aline. Então, mais alguma dúvida? Se tiver, gente, agora é a hora. Então, quero ver vocês sábado no nosso aulão, tá? Já tô aguardando vocês. O aulão tá top. Vou preparar com muito carinho. Aula diferente. Quatis paga passagem para a Volta Redonda? Então, já pagou por um tempo, não sei te dizer isso agora, porque realmente assim não está no edital, né? Mas posso estar pesquisando para poder falar. Tem alguém aqui na live que é de Quatis, que poderia nos ajudar aí com essa pergunta, né? Se tem essa passagem para a Volta Redonda. Quando eu trabalhei, tinha. Pagava a passagem. E aí, realmente, eu tinha passagem até Barra Mansa e de Barra Mansa até o centro de Volta Redonda. O que eu não tinha era a passagem do centro para o bairro em que eu morava. Então, eu tinha essas 2 passagens. Atualmente, eu não posso te informar, mas eu posso pesquisar e procurar saber, porque realmente no edital não fala sobre. Vamos lá. O curso contempla para o cargo de recepcionista? Não, infelizmente não. Realmente é só a parte pedagógica mesmo para magistério. Andréia, beijo, estamos todos aqui. Maiara.
Aí, ó, a Maiara tá aqui falando, gente, paga sim, tá? A Maiara Andrade colocou que Coatis paga a passagem, tá vendo? Então, já é uma vantagem. Maiara, e em relação às bonificações aí de Coatis, como que elas estão? Boas, aquele salário top, como é que estão? Se você puder colocar aí pra gente, vai ser ótimo. Bom, então, outra dúvida também que algumas pessoas me colocaram, se vale a pena. Teve uma pergunta assim, professora, vale a pena fazer esse concurso? Então, assim, é uma pergunta muito relativa, né? Porque eu acho que cada um sabe exatamente qual o seu desejo, onde quer chegar. Mas, assim, eu penso que se a gente está ali na chuva, né? A vida do concurseiro é uma vida de estar sempre estudando mesmo, sempre testando os seus conhecimentos. E o que eu percebo? Assim como um atleta, por exemplo, você pega ali uma ginasta, ela não compete só na Olimpíada, ela participa de diversas competições ao longo do ano. Por quê? Na medida em que ela vai participando dessas competições, ela vai se tornando mais preparada para estar enfrentando, né, e para de repente conseguir a sua medalha. Então, o concurseiro, eu costumo dizer que ele é o atleta da educação. Então, quanto mais concursos você fizer, quanto mais você se dedicar a estudar, maiores são as suas chances de conseguir ter um resultado. Então, assim, muitos me perguntam, olha, vale a pena fazer? Então, assim, a resposta que eu dou é essa. Claro que você vai analisar se realmente você tem intenção de trabalhar nesse lugar, como vai ser sua rotina, ou se você está fazendo realmente para tirar dúvidas, para testar os seus conhecimentos. Então, são vários motivos que fazem com que um concurseiro deseje ou não fazer um concurso. Mas a minha sugestão, assim, se a gente está aqui na situação, precisamos estar testando os nossos conhecimentos, é semelhante àquele atleta que precisa estar ali performando para quê? Para cada dia ser um atleta de alta performance, ter um rendimento melhor. Então, bora fazer, né, gente? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Paga sim, ó, a Maiara colocou que paga, ou seja, não é somente aquele salário que está ali anunciado no edital. Eu já imaginava, ó, a Janaína colocou, o salário é o menor da região. Então, realmente, quando a gente olha o que temos ali no edital, o salário está baixo, mas já foi colocado ali que paga sim alguns adicionais. Quando eu trabalhei lá, pagava. Então, nós tínhamos alguns abonos adicionais em relação a cursos, em relação a formações, triênios, mas assim, tem muito tempo que eu não trabalho mais lá, então realmente assim, falar sobre essas bonificações fica um pouco mais complexo para mim. Operador de ETA, ensino fundamental completo, acrescido de treinamento específico, não entendi essa parte. Então, o que acontece? Canal, não sei. Bom, vamos lá. O meu foco realmente é a parte pedagógica. Então, quando eu faço análise de edital, da próxima vez eu até vou divulgar isso, da parte pedagógica, então da parte voltada para os professores, porque como é um concurso que está aberto para muitas funções e eu não dou aula, né, dessas funções, eu acabo realmente não pegando muito essa parte. Bom, então, gostaria demais de agradecer, já volto a dizer, ó, corre já no link, garante a sua vaga para o aulão de sábado, tá? Posso garantir que vai ser um aulão de muita qualidade, com excelentes resultados. Lembrando que, somente no concurso de Pinheiral, nós tivemos 3 alunos dentro das 10 vagas para anos iniciais. Então, assim, nós arrebentamos no concurso. Então, quero ver você agora garantir a sua vaga. Vai ter só esse aulão ou vai ter um curso completo online? Vai ter curso também, gente. Então, a gente está se estruturando aí para montar um curso, mas assim, o que acontece? Antes de montar um curso, eu tenho que organizar a agenda dentro do dia da prova, dentro de quantos encontros eu vou conseguir fazer ao vivo, quantos eu vou conseguir estar entregando gravados. Então, eu estou estruturando toda essa rotina do concurso para poder montar e organizar da melhor forma possível e com mais qualidade também para vocês, cada vez melhorar mais. Então, queria demais agradecer
o valor do aulão, R$ 24,99, tá? Tá lá na KiwiFi, você pode entrar, você pode fazer o pagamento por Pix, por cartão, né? Cartão de crédito, boleto. Então, é na própria plataforma KiwiFi. Assim que você faz, você já consegue ter o link de acesso. Os conteúdos, eles estão sendo disponibilizados, como é hoje, né? O dia que a gente está lançando, a gente vai estar fazendo. Tem uma pergunta aqui. Pelo que vi, o edital não aceita pós-graduação em pedagogia. É isso mesmo? Então, o que acontece? Eu acredito, assim, para a função de pedagogo, acredito que a pergunta seja esta. Então, sempre que, igual a questão das provas de título não ter ainda colocado docente 1, pode ser que tenha alguma errata, tá? Que tenha alguma modificação do edital, porque como ele saiu ontem, né? Ele saiu anteontem, mas ele começou, o prazo de inscrição começou hoje, pode ser que a gente tenha alguma alteração em relação a isso. Vai ter curso para pedagogo? Provavelmente aulões, porque o curso de pedagogo ele é muito grande, ele é muito extenso, igual o de DOC 1. Então, como eu ainda trabalho no presencial, a gente ainda não está em férias, então fica um pouquinho mais complexo para eu conseguir administrar esses dois cursos. Mas o que eu quero fazer, que é um assunto que eu amo trabalhar, quero fazer alguns aulões de tendência pedagógica. Eu vi que tendência pedagógica está lá na parte de pedagogo, mas não está para docente 1. Bom, vamos lá. Maiara colocou, o salário não tá top não, mas estamos melhorando. Não recebemos Fundeb, recebemos triênio, gratificação com graduação, pós-graduação, cursos. É o que dá uma ajudada. Então, gente, essa questão foi até bom a Maiara ter colocado, né, esse comentário, porque a questão de salário, ela é assim, eu diria relativa. Por quê? Quando eu, há alguns anos atrás, que a minha filha mais nova, eu estava grávida da minha filha mais nova, teve o concurso de Porto Real. Eu não fiz porque na época eu já tinha uma matrícula em Volta Redonda e, né, naquele processo de ganhar bebê, então eu acabei não fazendo. Eu fiz a inscrição, mas desisti de ir lá fazer a prova. E na época eu não quis fazer esse concurso porque o salário era baixo. Então, assim, eu ainda falei assim, já tô com neném novo, não vou fazer o concurso não porque o salário é baixo. Um ano depois, Porto Real teve uma melhoria salarial muito significativa e passou a ser um dos salários mais altos da região. Algo assim que era inesperado, tanto que quando eu trabalhava em Coatis, o salário de Coatis era maior do que o de Porto Real. E de repente, numa virada dessa, nós tivemos essa modificação. O salário de Porto Real passou a ser um dos mais altos da região. A mesma coisa agora, recentemente, aconteceu com Resende. Quem é de Resende, que estiver aqui nos comentários, pode até estar me ajudando aí nessa live. Resende tinha um dos piores salários e por muito tempo ficou esse salário ruim, muitas pessoas desistindo de estar trabalhando ali, porque realmente não tinha tanto essa valorização salarial. O que acontece? De um tempo para cá, Resende melhorou muito o salário. O salário de Resende hoje está bem melhor, por exemplo, do que o de Volta Redonda. Então, assim, essas questões salariais, elas também são relativas. Então, hoje, às vezes, um município que paga muito bem pode vir a não pagar tanto e outro que paga menos pode melhorar os salários. Isso também acontece. Eu já vi inúmeras vezes acontecer, como é o caso de Resende, que ficou muito tempo pagando um salário muito baixo, um salário ruim, e hoje paga um salário bom. Por exemplo, Mendes foi um outro município que eu trabalhei. Mendes é perto de Barra do Piraí. Mendes tinha um dos piores salários. Quando eu trabalhava lá era frustrante, porque assim, era um salário muito, muito baixo. Um município pequeno, que assim não tem grandes indústrias, né? Um município bem pequeno. E hoje paga um salário relativamente bem alto, maior do que de muitas cidades grandes aqui da região. Então isso muda. Hoje paga pouco, amanhã pode pagar mais, então, de uma certa forma, é relativa essa questão de salário. Janaína colocou, a melhor que paga é Porto Real. Já foi, Janaína, assim, hoje a gente percebe que Resende está pagando melhor do que Porto Real. Pelo menos assim, para os profissionais novatos, eu estava até conversando com uma professora novata lá em Porto Real, ela tem 1 ano, ela ganha menos em Porto Real do que em Volta Redonda, então isso também é um pouco relativo.
já foi, já não está tão bom mais como né, nós já tivemos. Então, como eu falei com vocês, essas questões elas mudam de tempos em tempos, um município às vezes vai pagar um pouco mais do que outro, então a gente não pode ficar preso apenas nessa questão salarial. Então, assim, a dica que eu dou, se você está sem emprego ou sonha em ter a sua matrícula pública, é mais uma oportunidade aí que está sendo estendida. E se quer ter aí a sua vaga já garantida nesse aulão, já realmente ter esses resultados, começar o seu processo de estudos, está na hora de fazer aí a inscrição. E no sábado a gente se vê nesse aulão. Queria muito agradecer a sua presença, de ter estado aqui comigo nesse tempo, tá? E assim, ao longo, né, desses dias vou estar divulgando alguns conteúdos e vamos firmes e fortes aí em mais esse concurso e ter resultados bons, como tivemos no concurso de Pinheiral, como tivemos agora, hoje mesmo eu já recebi 3 mensagens de alunos que foram muito bem na prova de Rio Claro e vocês também vão ter no concurso de Quatis. Um beijo grande, boa noite a todos!